O final de semana é de novidades importantes sobre a negociação envolvendo a possibilidade de Tite assumir o comando técnico do Internacional. Quero falar também sobre uma novidade envolvendo Pedro Raul e a busca colorada por um centroavante. E óbvio, né? Também quero atualizar tudo sobre o celeiro de ases. Afinal, há um talento surgindo em Alvorada e eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, desejando um ótimo domingo para você e, claro, né, pedindo aquela parceria diária que a gente tem aqui no canal. Deixa o like e vê se tem um botão inscrever-se aqui embaixo, afinal faltam cerca de 500 inscritos para a gente bater 128 mil aqui no YouTube. Tô, né, tentando crescer o canal cada vez mais, 2026 vai ser de muita novidade por aqui, lá no meu Instagram também, então espero que vocês estejam junto comigo. Então, deixa teu like, te inscreve e já quero falar sobre Tite, que é o tema que todo mundo está me perguntando, né? Afinal, o Tite vai ser o técnico do Inter, vai aceitar, não vai? O que eu consegui apurar, gente, durante todo o sábado, é de que aconteceu uma nova conversa entre Abel Braga e Tite, o que para mim dá uma leitura de que o Tite está interessado no projeto do Internacional e confia muito na credibilidade do Abel Braga, né, para conduzir esta negociação, o que também mostra, né, todo o cuidado do Inter, né, para que essa negociação dê certo, né, não colocando muitos políticos para conversar com o Tite neste momento, deixando muito mais, né, entre Abel e Tite para que as coisas deem certo, tá? O que eu sei? O Inter vai oferecer, se é que já não ofereceu, 2 anos de contrato para o Tite, além, né, de um salário na casa de 2 milhões de reais mensal para o Tite e sua comissão técnica, que é formada por muitas pessoas, né? Tem o César Sampaio, né? Existe a possibilidade, né, do Inter ter que tirar profissionais do Santos, por exemplo, para compor a comissão do Tite, que tem lá, né, o Matheus Bach, que é auxiliar e filho do Tite, né, quando o Kleber Xavier, né, retomou a carreira a partir da pausa do Tite, ele foi, né, com o Clebinho para o Santos, assim como o Fábio Maceridian, preparador físico, que também é um desejo do Tite que esteja na comissão, tá? As conversas devem avançar ainda neste domingo, né? O Tite, como eu disse lá ainda na sexta-feira, pediu o final de semana para conversar com a família e tá todo mundo bem otimista no Inter, tá? Ninguém disse assim, olha, tá fechado, né? É o técnico, mas as coisas estão caminhando muito bem. Tanto é que não surge o nome de um outro técnico, porque o Tite não disse não pro Inter. O Tite está conversando, está entendendo o projeto, ele quer, né, retomar a carreira. É um ponto que pesa muito em favor do Inter, é esta retomada da carreira depois de um problema de saúde importante. Ele estar perto da família aqui em Porto Alegre, né, a família é aqui de Porto Alegre. Então, por mais que o Inter, né, seja um clube hoje que talvez não esteja tão estruturado como outros projetos que ele vem sendo consultado, ele está perto da família. Então isso é um ponto extremamente positivo para que o Tite aceite, tá? Então as coisas estão andando, não está parado e talvez ainda neste domingo a gente tenha novidades importantes para conversar sobre esse assunto. Eu quero saber, né, se você aprova o nome do Tite, se é ele o técnico ideal, deixa no comentário que é sempre muito importante aqui no canal. Deixa eu lembrar que hoje também tem semifinais da Copa do Brasil, jogos de volta, né? Tem Corinthians e Cruzeiro jogando em São Paulo, jogo, né, que terminou 1-0 pro Corinthians jogando em Belo Horizonte na última quarta-feira, e também tem clássico carioca entre Fluminense e Vasco. O Vasco ganhou o jogo de ida e agora, né, defende a sua vantagem. Tô dando uma olhada aqui, tá, gente, nas odds desse confronto. E óbvio, né, tem outros palpites que você já pode dar, como por exemplo, né, PSG e Flamengo, que jogam só na quarta-feira a final da Copa Intercontinental, mas tem palpites, né, para você fazer lá no site da KTO, tá bom? Então passa lá, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Corinthians pagando 2,75, o Cruzeiro 2,70, então bem equilibrado. Fluminense e Vasco, Fluminense favorito pagando 1,72 e o Vasco pagando 5. Então vai lá, kto.bet.br, rainha desse espaço, e que, obviamente, né, é minha casa de aposta, jogue com responsabilidade, proibida para menores de 18 anos, tá bem? Pra gente seguir o nosso caminho aqui, eu quero falar bastante sobre uma promessa da base, tá? E eu tenho um vídeo para te mostrar, então fica até o final. Eu quero falar sobre Pedro Raul, afinal o Inter está buscando centroavantes no mercado. E um dos nomes preferidos é o do Pedro Raul, que pertence ao Corinthians, mas que fez a última temporada emprestado ao Ceará.
O Corinthians não deve usar o Pedro Raul no ano que vem, né? O Corinthians deve fazer outra ideia aí para o seu ataque. Só que o Corinthians, a gente investiu cerca de 20 milhões de reais para comprar esse jogador do Toluca, do México, ainda no começo de 2024. Ele não foi bem, acabou sendo repassado, como eu disse, para o Ceará nessa temporada. E o Inter tá dando uma olhada, porque é um jogador que cabe no orçamento colorado. Só que tem alguns problemas, tá? O jogador está na mira de clubes dos Estados Unidos e da Rússia. O que eu pude apurar é que a Rússia não interessa ao Pedro Raul e os Estados Unidos, os times que sondaram, não brilharam o olho do jogador, tá? Então o Inter ainda tá forte na parada. O Pedro Raul tá de férias nos Estados Unidos neste momento, volta na semana que vem e a partir daí vai sentar com o empresário e ver as melhores possibilidades. O Pedro Raul vê com bons olhos jogar no Inter, porque também ficaria perto da família e é colorado. Ele tem um apreço pelo Internacional. Só que assim, o Inter, para ter o Pedro Raul, teria que ter um acordo diferente do Ceará. O Ceará pagava 50% do salário do Pedro Raul, cerca de 350 mil. Pro Inter, o Corinthians cobraria mais, né? Que o Inter abraçasse uma fatia bem maior do que 350. Então, imagino que entre 500 ou 600 mil reais por mês é o que o Inter teria de pagar ao Pedro Raul, caso queira contar por esse jogador por empréstimo. Não teria um custo de transferências, né? Mas seria uma contratação que o Inter está tentando. Tá bem? Já responde, Pedro Raul uma boa? Não é? Deixa no comentário aqui, que é sempre bem importante. Assim como é importante você saber que esta camiseta que eu estou vestindo aqui já está disponível lá na Inter Store. Lançamentos de 2026 da linha Adidas de treino, passeio, viagem, parcar e muito mais, tá? Então vai na Inter Store Beira-Rio, aproveita o domingão bonito que está fazendo em Porto Alegre. Lojas abertas, né? Todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde. E óbvio, né? Se você não pode ir até a Inter Store, mora no interior, mora fora do Rio Grande do Sul, vou deixar o link na descrição porque eles te enviam, né, pelo correio, camisetas, né, personalizadas ou qualquer outro produto licenciado do Inter que tu tem interesse, tá? Eles têm a maior gama de produtos lá na Inter Store e é minha parceira de longa data já aqui no canal. 5 anos de parceria já com a Inter Store, então sempre, né, recomendo eles para vocês, tá bem? Pra gente fechar, quero trazer uma notícia muito positiva. A gente fala muito mal das categorias de base do Inter, né? Eventualmente, porque, vamos lá, né? A base foi rebaixada, né? No Sub-20, o Sub-17, né? Teve um ano bem difícil. Mas as categorias inferiores aparentemente estão mostrando talentos. E eu quero falar sobre um garoto chamado Theo Brasil, de apenas 15 anos. Né? O Inter ganhou do Atlético Paranaense a semifinal da Copa BG Prime, que é uma das competições, né, mais importantes de base da categoria, por 4-2. Tá? E o Theo Brasil fez esse hat-trick que eu estou colocando na tela aí para você. É um jogador de muita velocidade, porque ele é centroavante, né? Um centroavante móvel. Alguns, né, com quem eu conversei, diz que ele lembra algumas características do Nilmar. Não estou dizendo que ele vai ser o Nilmar, né, mas é um jogador que tem velocidade, né, tem posição, chuta muito bem de fora da área, como a gente pode ver no segundo gol. E, cara, ele está sendo muito bem falado dentro do celeiro. E uma curiosidade, né, tem surgido muitos centroavantes, né, agora recentemente o Inter tem 4 centroavantes com muito boa perspectiva. O Theo Brasil na Sub-15, tem o João Bezerra na Sub-17, que inclusive foi para a seleção brasileira e fez gol. Temos aí o Fabrício Prado, também hoje no Sub-17, e o Ricardo Matias, querendo ou não, né, dentro da profissional já, se eu quisesse citar aqui o Raikkonen e tal, então tem centroavantes surgindo na categoria de base. Claro, né, tô falando de um guri de 15 anos, então ainda falta tempo, mas de qualquer forma é algo pra gente ficar de olho, tá? Tem coisas boas também no celeiro de ases, tá bem? Reforçando, 540 inscritos é o que eu quero nesse vídeo aqui, então te inscreve aí pra gente fechar 128 mil, quem sabe até o final do dia. Será que eu tô pedindo muito? E cara, deixa teu like e ativa o sininho para não perder nada do Internacional, tá bom? Obrigado pela audiência e a gente se vê. Fui!